Boa noite a todos. É com alegria que hoje, dia 31 de agosto, nós estamos aqui reunidos, professora Denise Nogueira que vos fala, professora Daniele Dávila, professora Mônica Lima, acolhendo nesta sala Carlos Romualdo e Átila Maria, Carlos Romualdo, gerente do Trevo Quatro Folhas de Sobral, Átila Maria, enfermeira, representante aqui do Serviço de Obstetrícia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, para trabalharmos juntos e dialogarmos sobre as práticas efetivas e inovadoras da enfermagem frente ao aleitamento materno. E, em nome da direção da Faculdade Luciano Feijão, quero agradecê-los, doutor Carlos Romualdo, doutora Átila Maria, pela presença de vocês aqui conosco neste webinário, convidar todos vocês, nossos estudantes, participantes desta sala essa noite, para aproveitar esse momento e juntos nós dialogarmos esta causa que é muito importante. Durante todo o mês de agosto, todo mundo, o Brasil, Sobral, nós dialogamos e discutimos muito e sensibilizamos a comunidade sobre a proteção e a responsabilidade de todos em torno do aleitamento materno. O aleitamento materno é a primeira alimentação do ser humano e a principal alimentação do indivíduo, E nesta noite, certamente, Carlos Romualdo vai nos trazer aspectos muito importantes, e Átila também, que o enfermeiro tem atuado, como o sistema de saúde tem atuado, e nós convidamos vocês a aproveitarem esse momento, a dialogarem, a partilharem as experiências, e agradecemos, aos profissionais que aqui estão, pela disponibilidade de vocês, por estarem conosco, dedicarem esse momento a contribuir com o processo formativo dos estudantes da Faculdade Luciano Feijão, a contribuírem com as trocas de experiências dos profissionais que aqui também estão, para que juntos nós possamos fortalecer cada vez mais o fortalecimento e as práticas de aleitamento materno, que nós possamos cada vez mais fortalecermos esse processo que é a gente garantir uma alimentação saudável a toda a população, sabendo que a gente começa com as práticas saudáveis desde os primeiros dias de vida com a criança e com incentivo a essa mãe, a essa família, a esse pai, no momento que essa criança nasce, nas primeiras horas de vida, na primeira hora de vida, por meio do aleitamento materno. Então, a todos vocês, uma boa noite, muito obrigada, Romualdo, muito obrigada, Átila, muito obrigada, professora Mônica e professora Daniele, por aqui estarmos juntos, partilhando dessa mesa e partilhando de um tema que ele é tão encantador, ele é tão instigante e que nos corresponsabiliza, como profissionais da saúde, nos corresponsabiliza também como cidadãos, nos corresponsabiliza como famílias a estarmos dialogando e estarmos aqui implicados por esta causa, A todos nós, uma boa noite e um excelente webinar. Boa noite, pessoal, caríssimos alunos, ex-alunos, Enfim, todos os telespectadores. É com muito prazer que estamos aqui nessa noite para compartilhar, os nossos conhecimentos. Estamos felizes com a participação de 2 colegas enfermeiros. Eu sou professora Daniele Dávila, docente do curso de enfermagem da Faculdade Luciano Feijão. Sejam todos bem-vindos e segue a palavra a professora Mônica. Então, boa noite a todos, presentes aqui na sala, a enfermeira Átila, o enfermeiro Carlos Romualdo, a coordenadora do curso da Faculdade de Luciano Feijão, do curso de enfermagem, a professora Denise, a minha colega Daniele Dávila, também sou professora do curso de enfermagem da Faculdade Luciano Feijão, e aos nossos queridos alunos que estão participando, assistindo essa webinar agora conosco, Dizer que é um grande prazer estar aqui, dizer que nós, além de profissionais da saúde, professoras do curso de enfermagem, também somos mães, também amamentamos nossos filhos, então a gente tem a grande compreensão que a amamentação, ela salva vidas.
Não é à toa que a OMS propaga que 6 milhões de vidas são salvas anualmente apenas por amamentar, né? Então, que esse agosto dourado, que a gente está terminando, né, termine aí com bons frutos de conhecimento através dos nossos palestrantes. Sejam bem-vindos. Segue com a palavra aí os palestrantes para darem boas-vindas ao público que os assista. Boa noite a todos. É com muita alegria que recebi esse convite, né? Sou muito grata à professora Daniela W. pelo convite. E, assim, é uma grande oportunidade também da gente conhecer os serviços, né? Da gente conhecer um pouco da rede de apoio de aleitamento materno e também na busca de incentivar as pessoas, né, a amamentarem os seus filhos, a terem esse contato com a criança, antes mesmo do bebê nascer, durante a gestação, parto, pós-parto, até esse bebê chegar em casa. Então, assim, quero saudar a todos e deixar aqui meu boa noite a vocês. E estamos abertos aos questionamentos que vão aparecendo durante a palestra. E só tenho a agradecer muito. Obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer em nome da professora Denise, uma pessoa que eu tenho grande estima, um respeito, um apreço imenso por essa mulher. Saúdo a todas essas outras demais que estão aqui comigo, essas outras exemplares profissionais, em nome dela. Agradeço pelo convite e é uma alegria estar com vocês aqui para a gente poder compartilhar conhecimentos, para nós conversarmos sobre um assunto muito instigante que nos traz alegria, né, em conversar. Eu convido vocês para nós conversarmos. Ninguém aqui vai palestrar, ninguém vai jogar conteúdo, a gente vai conversar com vocês e esperamos que vocês também interajam conosco, tá? Sintam-se desde já convidados a adentrar esse assunto que é maravilhoso nós conversarmos, tá? Não vou falar nada agora não, porque daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Ok, então vamos lá iniciar a nossa palestra, né, professora Daniela, professora Denise, os alunos que estão aí nos ouvindo, apresentando aí o enfermeiro Carlos Romualdo, que está aqui presente, como ele disse, para conversar com a gente sobre o tema. Experiências exitosas é algo que a gente deve compartilhar com todo mundo, né? E ele traz aí uma experiência exitosa do município de Sobral há muitos anos. Ele hoje é mestrando do Programa de Mestrado em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará e é gerente do Programa Trevo de 4 Folhas da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, não é isso, Romualdo? Junto com essa gerência do Trevo, ele traz mais 2 importantes ações sociais, que é o Projeto Koala, que ele vai falar um pouquinho para vocês, e também as Mães Sociais do Trevo. Então, assim, vale muito a pena ouvir essa experiência de Sobral, que tantas vidas, tanto maternas como infantis, vem salvando ao longo dos anos, desde que ele foi criado, né? É isso aí. Obrigado, professora Mônica, pela recepção. Vamos, então, iniciar aqui o nosso momento, nossa apresentação, nosso momento de conversa. Vocês conseguem ver minha apresentação? Só me sinaliza para a gente poder já começar. Então, vamos lá. Essa nossa... Eu acho que, para a gente poder conversar sobre a estratégia Trevo de 4 Folhas, queria só explanar para vocês, né, o porquê que o nome se dá Trevo de 4 Folhas, né? E aí, a gente já traz que o nome Trevo de 4 Folhas já é específico porque nós cuidamos, uma gestão do cuidado nas 4 fases, desde o período do pré-natal, passando pelo parto e puerpério, pelo nascimento e período neonatal e chegando até os 2 primeiros anos de vida do bebê. Ou seja, vocês conseguem perceber que todo esse espaço, né, de tempo, nós vamos cuidar, nós vamos acompanhar, vamos monitorar todos os assuntos, muitos assuntos inerentes a esses períodos, tá? Então, a Estratégia Trevo de 4 Folhas é uma iniciativa da Prefeitura de Sobral
desenvolvida pela Secretaria da Saúde e que foi criada em 2001. Ou seja, nós já temos um longo período, uma longa história e com bons resultados, já que são com bons frutos de um trabalho realmente incansável em prol de salvar vidas, né? Então, o Trevo surgiu nessa perspectiva em 2001. E em 2010 se tornou política pública. Nós saímos da fase de projeto para chegarmos à fase de uma estratégia, né, de uma política pública de saúde aqui em Sobral. E aí o Trevo ele tem esse acompanhamento na zona urbana e zona rural de Sobral, tá? Nós atuamos com enfoque familiar, oferecendo apoio social ao público que se encontra com vulnerabilidade social ou com algum risco clínico, certo? Ou seja, nós não enfocamos apenas no indivíduo, porque nós partimos da perspectiva de que onde aquela gestante, aquela puérpera, aquela criança está inserido, precisa-se de um acompanhamento bem complexo. No caso, nós temos que ver todos os condicionantes, todos os determinantes, onde aquele paciente está inserido. E aí nós vamos focar na família e em todos os seus determinantes, onde ele está lá inserido, certo? E aí, rapidamente, trazer para vocês como foi que isso começou, né? Em 2001, ocorreu uma análise desses óbitos e percebeu-se que muitos desses problemas relacionados às condições dessas mulheres estavam na gestação e nos períodos iniciais da criança, dos cuidados à criança. Então, já percebam que, desde a gestação, né, no período pré-natal, até já nos cuidados iniciais com a criança, a gente já vem relacionando com um tema importante do nosso mês, que é o aleitamento materno. Um dos cuidados iniciais à criança é justamente a promoção do aleitamento materno exclusivo. Então, percebeu-se, como a professora Mônica já trouxe até um dado inicial, que a própria OMS já fala que o aleitamento materno ele é uma das fontes, né, uma das fontes de vida, ou seja, que salvam vidas. E aí, a partir dessa análise dos óbitos, de perceber que isso estava complicado, percebeu-se a necessidade de se criar uma estratégia, de um projeto de abordagem multiprofissional para poder acompanhar essas famílias. E aí, como objetivo, nós temos a necessidade de garantir esse acompanhamento, esse apoio social a gestantes, puérperas e crianças menores de 2 anos com algum risco clínico ou alguma vulnerabilidade social. E outro objetivo máximo também é reorganizar a atenção materna infantil, visando a redução da mortalidade materna e infantil no município. Percebam que os nossos objetivos, eles são bem grandes, né? São bem complexos. E para que nós possamos chegar a esses objetivos, a gente tem que realmente traçar estratégias, ver como é que a gente vai chegar, o que é que a gente precisa, quais os recursos, para poder a gente chegar no objetivo, que é salvar as nossas vidas, reduzindo assim a nossa mortalidade materna e infantil, tá? Nossa equipe ela é composta por um gerente, no caso sou eu, sou enfermeiro. Nós temos 2 médicas, uma médica pediatra e uma médica obstetra ginecologista, 4 enfermeiros, 2 assistentes sociais, uma psicóloga, 5 técnicas de enfermagem, 3 auxiliares administrativos. Então, percebam que nossa equipe ela é multi e trabalhamos focando na interdisciplinaridade. Uma das formas potentes que nós pensamos recentemente, eu digo recente porque isso foi já de 2018 para cá, foi nós inserirmos os nossos enfermeiros nas maternidades em Sobral. Então, eu tenho 4 enfermeiros na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que fazem um acompanhamento durante as 24 horas da noite, enfermeiros que vão cuidar, que vão receber, que vão acompanhar, que vão avaliar, monitorar nossas gestantes, puérperas e crianças de Sobral. E eu tenho um enfermeiro, como o público é menor, um enfermeiro durante o turno de acompanhamento, certo? Então, todo esse processo visa a redução dos óbitos maternos, fetais e infantis que sejam evitáveis, certo? E aí,
Nessa primeira coluna, eu reforço justamente a gestão do cuidado nessas 4 fases que eu já falei para vocês, desde o pré-natal até a criança menor que 2 anos. E aí nós trabalhamos com apoio social, que é o que nós vamos já conversar melhor sobre isso, DT, sobre alguns assuntos, né? Que é a mãe social, o apoio alimentar também. E eu sempre aproveito essa oportunidade do apoio alimentar para que vocês se sensibilizem a essa causa também. Se vocês conhecerem alguém que gosta de doar cesta básica, que de vez em quando faz uma doação, lembra da gente. A gente está aqui para receber também essas doações. As nossas famílias agradecem, as nossas famílias precisam. Vocês não sabem o quanto isso é importante para uma gestante que está com sérios riscos de desnutrição receber um apoio alimentar desse. Então, a gente também está aqui para receber esse apoio alimentar. Então, esse apoio alimentar, ele é cedido justamente quando a gente tem, né? Porque é por base de doações que a gente faz essa entrega do apoio alimentar às famílias. O kit gestante já é um apoio também, mesmo que mínimo, às famílias que às vezes não têm direito a um enxoval. E aí nós entregamos uma bolsa que dentro dela vem fraldas, mijãozinho, vem meinha. Então, algumas formas de ajudar o cuidado a essa criança também. E as redes para recém-nascido também, que é uma forma de nós apoiarmos um cuidado melhor a esses recém-nascidos, tá? Outra estratégia também que nos ajuda muito no processo de análise e discussão dos casos dos óbitos é o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil de Sobral, né? Onde nós analisamos, discutimos os casos, classificamos eles de acordo com a sua evitabilidade, e aí nós vamos traçar estratégias de como evitar aqueles óbitos. Se ele é evitável, então nós vamos pensar em algo justamente que possa melhorar, a gente possa potencializar aquele cuidado, minimizando assim as nossas perdas, certo? E aí nós temos os nossos projetos de intervenção. Esses projetos de intervenção são justamente estratégias pensadas há algum tempo já, que a gente já vem trabalhando, e eu vou mostrar nessa linha do tempo para vocês. Falei primeiramente que o Trevo foi fundado em 2001, certo? Em 2008, nós tivemos a criação do projeto Flor do Mandacaru. Em 2010, o Trevo se torna uma política pública. Em 2011, nós temos o projeto de acompanhamento de gestantes usuárias de crack. E em 2013, nós temos o projeto Koala. E já recentemente, em 2020, agora no finalzinho do ano, nós temos o projeto de sífilis gestacional e sífilis congênita, tá? Quais são as nossas atividades envolvidas, né? Nós trabalhamos de forma intensa, no monitoramento da qualidade do pré-natal, das gestantes e de crianças menores de 2 anos hospitalizadas. Eu estou olhando aqui na lateral porque eu estou olhando para o tempo, tá? Para eu controlar realmente meu tempo e aproveitar o máximo. A gente trabalha em cima desse monitoramento, né, intenso no pré-natal, e aí onde nós já trabalhamos conscientizando, orientando as nossas futuras mamães sobre a importância do aleitamento materno exclusivo, né? Essa conscientização, ela já inicia no pré-natal. Então, vocês, enfermeiros, futuros enfermeiros, saibam que o pré-natal já é um dos nossos programas mais potentes, porque a gente já pode disseminar as boas práticas. E uma dessas boas práticas é o aleitamento materno exclusivo, que a gente aproveita o momento da consulta para poder conscientizar, para poder ensinar e mostrar os benefícios do aleitamento materno. E assim a gente vai evitar muitas situações, principalmente em relação à saúde da criança. Trabalhamos também com a implementação e atualização de protocolos na saúde materna e infantil, visitas aos hospitais para entrevistar as mães para avaliação do pré-natal. Quem realiza essas visitas? Então, justamente as nossas técnicas em enfermagem, que diariamente estão lá, realizando essa avaliação por meio de uma ficha, onde elas entrevistam aquela gestante ou puérpera e traz toda uma avaliação, né? Aí nós vamos saber quantas consultas de pré-natal ela fez, até também se ela está gostando do acompanhamento no pré-natal, de determinado profissional, e assim a gente vai traçando essas avaliações, tá? Nós fazemos também a identificação dos recém-nascidos de risco, isso é muito importante também, porque por meio dessa identificação é que a gente
potencializa o nosso cuidado quando esse recém-nascido vai para o domicílio, quando ele volta para a sua casa, né? Então, a gente tem que ver realmente as condições do domicílio, as condições familiares, se a família é orientada, se a família consegue cuidar e promover todos os cuidados necessários para aquele recém-nascido. E isso é muito importante também para a redução dos óbitos, porque se eles cuidam bem, os riscos vão ser amenizados, né? A gente vai ter realmente um cuidado melhor, um cuidado mais intenso. Nós também informamos a notificação das altas hospitalares e óbitos de crianças e mães. Essa notificação ela é feita diariamente. Como eu falei para vocês, as técnicas realizam as visitas nos hospitais. Elas trazem essas informações para a gente e nós repassamos essas informações aos CSFs. Ou seja, diariamente a gente informa ao CSF, por exemplo, a gestante compareceu lá na Santa Casa e aí ela ela se internou. Então, aquele internamento vai ser informado ao CSF. Por mais que o agente de saúde possa saber, mas essas informações são necessárias também para que o CSF esteja a par de toda a condução, de todo o trajeto que aquela gestante está fazendo. E assim também vai para os outros pacientes, para uma puérpera, para uma criança, se foi internado, se recebeu alta, enfim, todas essas notificações são informadas ao CSF. As visitas domiciliares são realizadas por nossos profissionais, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, médicos, ou seja, nós realizamos esse acompanhamento multiprofissional. Aliado a isso também continua o acompanhamento do Centro de Saúde da Família, tá? Não é só o Trevo que vai realizar aquele acompanhamento de acordo com a sua necessidade. E aí nós temos, como eu já falei com vocês, o suporte do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Perinatal e Infantil, que é o comitê, né? O comitê nós fazemos as avaliações, avaliamos os casos, pensando em novas estratégias de cuidado, né? E aí, vou falar para vocês do projeto das mães sociais, tá? Como ele começou em 2001, esse projeto foi um dos pioneiros do Trevo, foi porque o Trevo foi pensado, né? Justamente de nós conseguirmos capacitar, de nós termos uma mulher capacitada daquele território, né? Uma pessoa do lar, e que ela esteja no domicílio ou no hospital, né? Para que possa realmente orientar, cuidar daquela família, ofertando todos os cuidados, principalmente em relação ao aleitamento materno exclusivo, né? Então, as mães sociais são mulheres da comunidade que são capacitadas, treinadas, orientadas e remuneradas para estar atuando frente a essas orientações de saúde, certo? E aí elas trabalham em cima disso, fortemente em relação a fortalecer o aleitamento materno exclusivo. Ah, mas se aquela criança não puder, se ocorrer a necessidade de uma prescrição de alguma fórmula, isso vai ser feito por a nossa médica pediatra, que vai realmente orientar, prescrever, e nós vamos monitorar todo esse processo desse aleitamento misto, que a gente chama, né? Que vai ficar no peito e também na fórmula. E aí nós temos o projeto Flor do Mandacaru, que é o nosso centro de apoio ao adolescente. O Centro de Apoio ao Adolescente Flor do Mandacaru, ele surgiu em 2008, justamente pela necessidade de algumas adolescentes, quando engravidavam, que iniciavam o pré-natal tardiamente. E aí nós tínhamos sérios riscos também de nós perdermos aquela criança, de perdermos aquela adolescente, e aí elas iniciam o pré-natal com a gente, com apoio psicológico, apoio da enfermagem e da medicina, fazendo todo um acompanhamento. Quando ela já estiver apta a conversar com a família, a realmente falar que está grávida, ela já inicia o seu pré-natal no CSF, né? E aí nós acompanhamos todos os públicos, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, a depender da sua necessidade. E esse é o projeto Flor do Mandacaru. O nosso projeto Gestantes Usuários de Crack e Outras Drogas teve início em 2010 e nós trabalhamos em cima da perspectiva da redução de danos. Nós acompanhamos essas mulheres. Nós temos esse projeto, ele é muito interessante, porque nós trabalhamos diretamente com o CAPS, e aí as nossas pacientes também fazem um acompanhamento lá,
Porque muitas delas, durante a gestação, elas podem até parar o uso da droga, né, o que ela está fazendo. Mas outras não. E aí nós vamos trabalhar em cima daquilo, conscientizando elas, para reduzir os danos e que aquela criança ela não seja afetada por conta do uso dessas drogas, né? O projeto Koala, que é justamente um projeto onde nós trabalhamos com as crianças prematuras, crianças de baixo peso, quando aquela criança prematura ela está internada, por exemplo, na Santa Casa. E aí ela recebeu alta, ela vai receber alta e ela precisa apenas do ganho de peso, né? Então ela não tem necessidade mais de ela estar no ambiente hospitalar, correndo o risco de contrair outras infecções, né? E aí a médica dá alta e nós vamos acompanhá-la no domicílio apenas para ganho de peso. Então, a nossa equipe, formada por uma enfermeira e a médica pediatra, a doutora Juliana, fazem esse acompanhamento. A enfermeira faz a visita semanal, a médica já faz a visita na abertura e na alta do caso, né? Aliado a isso, o Centro de Saúde da Família faz também o seu acompanhamento semanal. E aí, nós temos altos índices de crianças que vão crescendo com aleitamento materno exclusivo nesse acompanhamento, né? Vão ganhando peso diariamente, vão sendo pesadas diariamente, ou seja, tem todo um acompanhamento para que aquela criança saia bem, né? E assim a gente vai conversando, compartilhando os casos e melhorando os nossos índices de mortalidade, os índices de aleitamento materno e assim por diante. E também os índices de promoção da saúde. O nosso projeto de sífilis gestacional e congênita, nós já começamos agora no final de 2020, foi justamente quando nós percebemos que o alto índice de sífilis na gestação e vários condicionantes por trás disso. A mulher não concluiu o tratamento de sífilis, o parceiro não aderia ao tratamento, e assim nós tínhamos muitos condicionantes por trás disso, o que causava também a prematuridade, né? Era um fator essencial para isso. Um dos fatores que causa a prematuridade também é a questão da sífilis não tratada. E aí, quando a sífilis não é tratada, consequentemente, nós temos a sífilis congênita, o que nos causa também sérias preocupações com a criança, né? Em relação às consequências que isso pode causar. Sem falar que a criança fica um tempinho internada ainda, fazendo tratamento pesado com antibióticos, né? E aqui eu já vou trazer alguns números para vocês ficarem também mais alertas em relação a isso. Aqui eu já trago alguns números comparativos da nossa taxa de mortalidade infantil, e aí a gente consegue ver que no Nordeste nós temos uma taxa de 13,37, já trazendo para o Ceará, nós temos uma taxa de mortalidade infantil de 12,11. Alguns gráficos que a gente precisa conversar e mostrar para vocês também que isso é muito importante, desde o cuidado, né, da questão do pré-natal também ao momento do puerpério, né? O nosso número de nascidos vivos, tá? Nosso número de nascidos vivos, pessoal, é um número que veio aumentando de um tempo para cá, mas essa curva ela me preocupa também porque esse número está caindo, né? Desde 2018 nós temos números que estão em redução no número de nascidos vivos, e 2021 também já está me preocupando muito porque esse número está reduzindo. Isso me preocupa bastante, porque quando o número de nascidos vivos cai, a gente vai ter sérios problemas também nas outras taxas. Porque mesmo eu reduzindo o meu número de óbitos, mas se o meu número de nascidos vivos reduziu, minha taxa vai continuar alta, tá? E eu trago a sensibilização também para que esses números eles sejam humanizados, para que eles não sejam apenas números, para que a gente possa cuidar desses números também pensando como novas estratégias, como nós vamos trabalhar em cima disso, né? Por isso que eu trago essa reflexão para a gente aqui. A taxa de mortalidade materna em Sobral, percebam que nos últimos anos a gente teve um número praticamente equilibrado. Em 2014 até 2016 nós tivemos apenas um óbito materno, 2017, 2018, 2 óbitos,
Em 2019, nós zeramos esse número. Já em 2020, com a pandemia, nós tivemos um salto para 6 óbitos maternos, né? E em 2021, a gente ainda está colhendo esses números negativos, esses números ruins. E a gente precisa trabalhar mais intensamente, visando justamente que a gente possa voltar a esse número anterior, né? Vendo justamente essa redução dos óbitos maternos. A taxa de mortalidade infantil também de Sobral é um gráfico que a gente, no decorrer dos anos, a gente vem se orgulhando por conta dessa redução, né? É uma das menores taxas do Brasil e a gente consegue perceber realmente essa redução. Quando nós chegamos em 2020, novamente a gente tem um aumento dessa taxa por conta da pandemia. Agora, outro número também que vem me preocupando, e eu quero compartilhar, eu preciso compartilhar isso com vocês, que é o nosso número da taxa de prematuridade. É um dos gráficos que vem na contramão, porque percebam pelo gráfico, a gente tem um aumento da curva, né? A situação epidemiológica ela vem mudando, e aí nós temos muitas situações, muitos condicionantes que interferem diretamente causando a prematuridade. Aí, como eu já falei para vocês anteriormente, citei o exemplo da sífilis, né? Nós temos fatores, por exemplo, como uma infecção urinária não tratada, que também causa a prematuridade. Então, são vários fatores que a gente precisa estar trabalhando mais intensamente com momentos de educação em saúde, né? E trabalhar em cima disso. Não necessariamente esse número de taxa de prematuridade são um número de óbitos, me entendam bem. São criancinhas que nasceram, né, abaixo de 37 semanas, e aí a gente precisa realmente cuidar melhor, com mais atenção a esse público, certo? Aqui eu já trago um número do nosso acompanhamento de visita domiciliar do Trevo, né, em 2021. Apenas a título de informação, né, nós temos um número maior de crianças visitadas e acompanhadas pelo Trevo. Nosso número também do projeto de redução de danos, né, que vem ainda mais com gestantes sendo nosso público maior. E, para finalizar, eu trago aqui para vocês para a gente fazer esse comparativo, né, que mesmo com esses danos que a pandemia nos trouxe, Sobral ainda permanece com a taxa abaixo de nível nacional e também de nível estadual, né? Mas, reforço, a gente precisa estar trabalhando mais intensamente com promoção da saúde, conscientização, mais orientação em cima disso, e promovendo realmente as boas práticas para que a gente possa ter um melhor acompanhamento. Trago aqui para a gente poder finalizar, que a gente precisa entender que essas mortes elas sejam humanizadas e que não sejam apenas números, como eu já falei anteriormente, e que a gente precisa saber quantas mortes maternas ocorrem, mas é muito mais relevante saber o porquê que elas morrem e assim nós definirmos estratégias para melhorar o nosso acompanhamento e assim nós salvarmos mais vidas, né? Que esse realmente é o nosso objetivo do nosso trabalho, né? Então, aqui eu finalizo a minha apresentação. Falei um pouquinho rápido, que era justamente para a gente poder explanar tudo e podermos ouvir também a nossa próxima palestrante, a Átila, que com certeza ela vai estar aqui ofertando mais conhecimento para a gente. E eu estou aqui à disposição para maiores dúvidas, caso vocês tenham, tá bom? Obrigado. Obrigada, Carlos Romualdo. A gente já sabia, né, que diante da complexidade de ações que o Trevo promove, né, que a sua palestra, a sua conversa, como você mesmo disse, seria muito boa, muito esclarecedora. Por coincidência ou não, a doutora Mônica, né, professora, foi gestora do nosso município e tem conhecimento de sobra, né, sobre a efetividade do projeto Trevo de 4 folhas, e eu, enquanto enfermeira da assistência, também fui, vamos dizer assim, uma pessoa que usufruiu muito dos serviços, inclusive quando você falou em datas, aí eu fiquei pensando, olha, nessa época eu estava lá. Aí ele falou outra, eu digo, olha, eu também estava aí. Enfim, então eu também pude, vamos dizer assim, beber, né, dessa água
tão assim especial, tão importante, né, para a população de Sobral, mães, bebês, né, enfim, gestantes, e enfim. E nós, profissionais. De certa forma, né, Dani, todos nós que participamos disso temos certo orgulho de ter participado. Um orgulho muito grande e uma satisfação de ver o crescimento, porque eu já achava, né, a estratégia Trevo de Quatro Folhas maravilhosa na época em que eu estava lá na assistência. E aí ver estes números, né, ver estas conquistas, e, inclusive, o projeto crescendo, né? Eu estive em alguns, tá? Não são todos. Então, assim, aí o da sífilis, né? A redução de danos do crack, eu lembro do Flor do Mandacaru, mas, enfim, a gente vê que o projeto só tende, né? Só teve a crescer e tende a crescer cada vez mais. Então, eu queria parabenizar o Carlos Romualdo pela colocação muito esclarecedora. Ao final das colocações da enfermeira Átila, eu volto aqui para ver as perguntas dos nossos, né, alunos, ou, enfim, participantes, e aí também tenho, talvez, uma pergunta minha mesma, né, para fazer ao Carlos quando a gente terminar, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Aí, agora, nós vamos passar a palavra para a enfermeira Átila Maria Albuquerque Machado. Ela é enfermeira, especialista em neonatologia, é coordenadora do posto de coleta de leite humano da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Eu queria até dizer, Átila, que também é um prazer muito grande, porque com o seu aceite, né, do convite, eu, a professora Mônica, a professora Denise e alguns professores da faculdade fizemos durante este mês de agosto, né, dourado, também as nossas ações em prol, né, do incentivo ao aleitamento materno. Foram pequenas campanhas, mas... Eu posso, inclusive, já até agradecer pela parceria, viu? Porque desde o começo, quando nós pensamos justamente na nossa semana do aleitamento materno, quando nós pensamos nas ações do Agosto Dourado, nós convidamos as instituições de nível superior e a FLF foi uma das nossas parceiras em todo esse processo, né? E esse webinar é justamente um fruto dessa parceria que nós fizemos. Desde já eu agradeço vocês por terem aceitado, topado esse desafio e está colhendo bons frutos do nosso planejamento. Muito recheado de ações que nós podemos colaborar, participar, deixar a nossa participação. E aí, quando a Atila aceitou o convite, né, eu de imediato também lancei, junto com os alunos, uma campanha de doação de frascos, né, de vidro, para serem doados à Santa Casa. Então, estamos aqui felizes por termos finalizado o mês com tantas ações, né? E conhecer um pouco do serviço da Átila, para mim também, e para os telespectadores, vai ser muito bom, porque às vezes a gente não imagina que num gesto tão simples, né, que é doar um frasco de vidro, seja uma ação tão grande. Então, seja bem-vinda, Átila, e aí você fica à vontade com o tempo, e estamos aqui ansiosos para escutar. Queria agradecer, né, primeiramente, assim, a todos que doaram, todos que participaram da campanha de doação de frascos. E, assim, também agradecer a minha parceira, a Rosana Furtado, que trabalha junto comigo, também está aí na live, um abraço, um beijo. A Janiele também, minha parceira de trabalho, também trabalhou comigo em posto de coleta. E assim, né, agradecer pelas doações, pelo incentivo, né, da Faculdade Luciano Feijão. Ela vem investindo tanto nos alunos como na saúde, né, no setor, nos serviços de saúde. E assim, vocês, alunos, só tem a acrescentar. A gente aqui é um hospital de ensino, a gente tem muito contato com os estudantes, e toda vez que eu encontro um estudante, eu sempre passo aquela ideia, né? Vamos sair daquela caixinha, vamos sair da zona de conforto, vamos participar das ações, né? E a gente trabalha nesse incentivo também, né? De fazer a educação permanente, a educação continuada em serviço, que também é a nossa função como posto de coleta de leite humano. Aqui na Santa Casa, a nossa equipe, né, é formada por uma coordenadora que é do bloco neonatal, que é a Andréia,
nós somos duas enfermeiras, eu e a enfermeira Rosana, que ficamos com a parte da assistência, da burocracia, da organização, da administração, e temos duas técnicas, uma no período da manhã e uma no período da tarde. Junto a isso, nós temos uma nutricionista, que ela é exclusiva do posto de coleta de leite humano, e também nós contamos com um apoio de um grupo que a gente formou, que a gente chama de Amigas do Peito, que é formada por pessoas que trabalham aqui no hospital, por uma equipe multi de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que fazem ações continuadas para justamente fortalecer o aleitamento materno e focar em ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, né? Nós, posto de coleta de leite humano, trabalhamos de forma interna e externa, certo? Como é feita a forma interna? Todas as mães dos bebês prematuros, a gente oferece o apoio a elas, um incentivo à ordenha beira-leito, que é a ordenha que ela faz junto ao bebê, né, no período das dietas, nos horários das dietas do bebê. A mãe, ela vai próximo ao leito do bebê e faz a ordenha do leite materno, e muitas vezes, com o passar do tempo, elas acabam que pegam a habilidade e chegam a oferecer esse leite ao bebê através de sonda, através do copinho, né? Dependendo da estimulação da criança. E também elas são incentivadas a fazer a ordenha na ilha do peito, né? Que a gente chama de ilha do peito. Aquele leite que a nutriz tira na ilha do peito é o leite que vai para o bebê nas dietas durante a noite, porque à noite elas se ausentam do hospital. E aí a gente tem trabalhado nesse sentido, né, de diminuir as fórmulas lácteas, diminuir os processamentos de leite de vaca e ofertar o máximo de leite materno para os bebês, devido também à melhoria da recuperação desse processo de infecção, de ganho de peso, né, de recuperação. E a gente trabalha efetivamente nesse sentido, né? De diminuir fórmulas, diminuir custos, né? E de melhoria da alimentação da criança, e incentivo ao aleitamento materno, e também fazemos esse acompanhamento de forma indireta, assim, em casa, né? Por exemplo, uma mãe que está com muito leite, muito excesso de leite, que quer doar, a pessoa entra em contato com a gente teve até ano passado a campanha, mas a gente ainda continua, que é a campanha Eu Divido Meu Leite. A gente faz esse acompanhamento de forma externa, a gente leva o kit doadora, vou mostrar a vocês o kit doadora, com todo o material que a nutriz vai precisar para coletar o leite, né? A gente coloca o quê? Frascos, né? Por isso a importância de doação de frascos, máscara, gorro, base, tudo que ela vai precisar para fazer a coleta a nível domiciliar. Aí a gente agenda com ela o dia, passa na casa e vai recolhendo o leite. Esse leite ele vai ser doado, né? E vai o quê? Ajudar na recuperação dos bebês. Com a campanha, a gente fez uns barezinhos e blusinhos para os bebês das doadoras, né? Para uma forma de gratidão, né? E de incentivo também. Aí a gente colocou Eu Divido Meu Leite e o número daqui da Santa Casa, para quem quiser entrar em contato. A gente, se você conhece alguém que queira doar leite materno, você já pode estar indicando esse número, é o ramal daqui, a gente já agenda uma visita domiciliar e faz esse acompanhamento com ela, de entrega de material e de apoio, né? Porque a rede de apoio ela é fundamental para que a mãe ela amamente esse bebê, porque ela pode encontrar muitos obstáculos. Para quem não sabe, fui mãe recentemente, minha bebê tem 1 ano e 10 meses, ainda é bebê. E, assim, eu ainda amamento ela, mas no começo, uma troca aqui de experiência entre a gente, né? Foi um pouco complicado, porque
mesmo eu sendo profissional da saúde, mesmo eu sendo funcionária aqui da Santa Casa, tendo contato com nutrizes, né? Não é diferente, que a gente se torna, de certa forma, uma paciente, né? Então, no começo foi difícil para mim, minha mãe engurgitou, eu tive dificuldade na amamentação, mas quando a gente tem uma rede de apoio que está ali próxima a gente, que são os nossos familiares, né? A instituição que a gente trabalha, nossos amigos, nossa família, a gente encontra forças para desconstruir alguns processos que a gente enfrenta, né? E é nesse sentido que, durante esse mês de agosto, o tema foi o quê? Proteger a amamentação, uma responsabilidade compartilhada, uma responsabilidade de todos, né? Porque não é só eu que sou responsável por amamentação. A minha empresa é responsável, né, pela amamentação, por me dar aqueles 4 meses, às vezes 6 meses, né, para não ficar em casa amamentando meu bebê. Meu marido também amamenta, né, porque está ali, me apoia, me ajuda, né? Meus amigos, minha família. Então, o mais importante é se trabalhar a questão desse apoio, né? Desse apoio durante a amamentação. E assim vai se construindo vínculos, né? Entre a mãe e o bebê, se fortalecendo, né? Tendo aquele momento de amor, de carinho, de troca de atenção. E é nesse sentido que a gente também tenta trabalhar. No nosso posto de coleta, a gente é submetido ao Banco de Leite Humano. O Banco de Leite Humano, ele está localizado no Hospital Regional Norte. Ashla, mas me diga qual é a diferença do banco de leite humano, do regional, para o posto de coleta de leite humano. A diferença é que no banco de leite humano acontece o processamento do leite doado, que a gente chama de processo de pasteurização. O nosso posto de coleta de leite humano, ele faz a captação do leite e manda para o banco de leite para ser pasteurizado. Durante esse processo de pasteurização, o leite vai ser... Eu estou na live. O leite vai ser pasteurizado e, posteriormente, vai ser distribuído para os bebês que estão em aleitamento materno e que a mãe não, por algum motivo, não consegue amamentar o bebê no peito, né? Nós temos algumas doenças ou algumas dificuldades, principalmente mães no período pós-operatório, que não têm, às vezes, condição de produção de leite, que os bebês se beneficiam da doação de leite materno e, às vezes, chegam a receber 1 ml, 2 ml, né? Por isso, também focar a importância não da quantidade, né? Mas na boa ação de doar. Mas eu tenho pouco leite, eu só consigo doar 10 ml, 20 ml. Mas aqueles 10 ml, aqueles 20 ml, eles já ajudam os bebês a se recuperarem, porque tem muitos bebês que eles começam a se alimentar só com 1 ml, né? Então, a gente trabalha nesse sentido, de incentivar, de fazer educações em serviço, educações em saúde, voltadas ao aleitamento materno. Nós chegamos, por semana, a ter um volume de leite ordenhado, cru, de 24 litros por mês, que a gente manda para o regional para ser pasteurizado. Nosso objetivo é chegar aos 30, 35 litros de leite, né? Hoje a gente já tem um estoque de 100 frascos de leite pasteurizado, né? Uma conquista nossa, do nosso trabalho, né? Que a gente vem vendo que vai estar gerando frutos, que não é um trabalho em vão, né? E assim, a gente tende a procurar o crescimento e a melhoria dos serviços, e sempre crescer nesse sentido, né, de melhorias, de parcerias. Queria também abrir aqui os alunos que quiserem participar do nosso grupo. A gente tem
como marcar um encontro com vocês, caso alguém se interesse, para a gente ir lá na casa da mamãe, né? Quem quiser dar uma palestra, um momento de conversa com eles, que quiserem conhecer o setor, que quiserem conhecer o que é o posto de coleta. O professor está aberto aqui o espaço, viu? Precisamos de parceiros, de pessoas que realmente gostem do serviço, que queiram acrescentar, porque assim na graduação a gente foca muito a questão da gestante, do PSF, do pré-natal, e às vezes a gente passa pelo serviço e não se atenta, né, que existe um posto de coleta, né? E para que aquele posto de coleta? Qual a função do posto de coleta, né? Então, eu convido a todos, quem tiver interesse, que quiser vir para conhecer, professoras, aqui está sempre aberto a vocês, no dia que quiserem vir com os alunos para conhecer, e conhecer nosso espaço, conhecer nossa estrutura física, né? E, assim, estamos sempre abertos. Hoje, no Brasil, nós somos 219 postos de coleta, né? Um número ainda muito pequeno. Mas a gente luta para que cada vez mais o aleitamento materno seja influenciado, que cada vez mais o aleitamento materno seja apoiado, né? E que, apesar das dificuldades que encontramos no meio do caminho, né? E possamos sobressair, e para que a gente mantenha boas práticas em aleitamento materno, em incentivo ao aleitamento materno e, consequentemente, favorecer o binômio mãe e filho, né? Porque muitas vezes a gente fala no aleitamento materno como só benefícios para o bebê, mas a mãe também tem benefícios, né? E a gente, essa sexta-feira passada, agora de educação, né? Apoiadas. E foi muito importante esse momento para elas, porque foi perguntado, questionado: vocês se sentem amamentando? Muitas disseram que não, mas a gente explicou: vocês já amamentam, né? Indiretamente já amamentam. Vocês são poderosas, vocês estão nutrindo uma criança, né? O filho de vocês. Então, foi conversado tudo isso, e toda sexta-feira a gente também tem abordado temas com elas, né? Sobre aleitamento materno. E eu abro espaço agora para quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, vocês. E assim, termino minha fala aqui. Queria mais uma vez agradecer as doações, a participação de todos, e também conto com o apoio de vocês sempre. Obrigada. Obrigada, Átila. Assim, fica bem nítido, né? A empolgação, o envolvimento, né? A dedicação destes dois enfermeiros. O Carlos Romualdo e a Átila falando dos próprios serviços, a gente já imagina o quanto eles se dedicam, né? Para o sucesso da missão, que é promover aí o aleitamento materno. Eu fiquei também muito feliz, né, de conhecer um pouco mais sobre o serviço da Átila, porque enquanto que no serviço do Carlos, né, como eu disse, eu participei, né, do da Átila, eu não tenho experiência, então para mim também foi um aprendizado muito importante. E a gente percebe, é isso que eu e a professora Mônica e todos nós professores estamos colocando na cabeça dos nossos alunos, é que nós não sabemos onde vamos trabalhar. Quando a gente se forma, as oportunidades vão surgindo, embora que a gente também procure as áreas que que mais nos encantam, vamos dizer assim. E a ideia de trazer um enfermeiro da atenção primária e um enfermeiro da atenção terciária era exatamente essa, para que os alunos percebessem o quanto nós podemos e devemos, né, a importância, né, de cada um no seu serviço, e ambos falando a mesma língua, né,
ambos aí lutando e incentivando o aleitamento materno. É muito bonito, né? Como eu disse, cada uma das missões de vocês, eu fico muito feliz, né? E encantada, né? Com os papéis que vocês exercem. Vocês realmente estão de parabéns. E aí, eu e a professora Mônica agora, né? Vamos ver se há alguma... Os nossos internautas estão interagindo através do chat, e aí a gente vai ver se há aqui alguma pergunta. Se eles não tiverem, eu mesma tenho. E a professora Mônica talvez tenha também. Também. Né? Enquanto você vê aí as perguntas dos alunos e do pessoal que está assistindo, Dani, eu gostaria de parabenizar aí o Romualdo e a Átila pelo serviço, né? E como a fala de quem faz do seu serviço, o seu dia a dia, mostra como o sistema de saúde tem que ser engrenado, né? Quanto melhor a atenção primária entregar a gestante para a Átila, melhor ela vai responder com essa gestante, melhor a gestante vai voltar para casa. Né? Então, fica muito claro que um pré-natal de qualidade, uma assistência ao parto de qualidade, uma educação em saúde para essa mãe, sai tudo bem com a mãe e o bebê, né? Porque nos entristece muito quando ocorre uma morte materna ou quando ocorre uma morte infantil, porque aquela família inteira se prepara para a chegada daquele ser, e aí, quando acontece o dia, a família fica sem a mãe, sem o bebê. Então, é uma coisa muito triste, né? Mas, assim, hoje a gente não está para falar sobre isso, mas para falar sobre a importância que tem tanto a atenção primária quanto a atenção secundária e terciária no acompanhamento dessa mãe, né? E também de ressaltar a importância da amamentação. Eu lembro que quando você me convidou para vir participar, né, dessa webinar, eu fui ler algumas coisas, e eu li uma coisa muito interessante, que leite materno é a base da vida. Ele sacia a fome e impulsiona o viver. Eu achei essa frase, assim, belíssima, né? Às vezes a mãe faz aquilo tão automaticamente, mas ela não tem a noção da importância que aquilo é para o seu filho. Quantas doenças previne, né? Qual a facilidade disso? E eu vejo que, ao longo dos anos, a mentalidade das mulheres vem mudando. As mulheres estão entendendo, e aí o papel dos nossos alunos é disseminar a educação e comunicação em saúde e fortalecer esse entendimento que a amamentação é algo que deve ser divulgado, promovido, né? O bem que essa amamentação faz à saúde do seio da mulher, diminui as chances de câncer de mama, né? Melhora a saúde da mulher como um todo. Então, favorecer isso e fortalecer também essa questão da doação, né? De doar leite para aquelas mães que tanto queriam amamentar e, por algum motivo fisiológico, o seu próprio organismo não consegue fazer essa amamentação. Parabéns, Átila. E eu vou ligar para você depois para levar meus alunos extensionistas do projeto Prisma, que depois eu explico o que é, lá para conhecer o teu setor aí na Santa Casa, tá bom? Eu já estou aqui, os alunos já estão falando no chat, Átila. Professora, nos leve lá. Olha, tá vendo como é interessante, né? Eles ficam realmente também... Pode vir. Com a conversa de vocês. Aqui no nosso chat surge uma pergunta. Eu vou fazer duas perguntas, uma para o Romualdo e já vou destinar a pergunta para a Átila, e aí vocês respondem em sequência, tá bom? Para a gente ir otimizando o tempo, que estamos muito bem. Muitos parabéns aqui para vocês, palestrantes, no chat. E uma colega perguntou aqui se as doações ainda continuam. Lá na Faculdade Luciano Feijão, nós colocamos que a campanha ia até o final do mês de agosto, mas como a própria Rosana também está colocando aqui no chat, as doações ocorrem o ano inteiro, eles precisam de frascos o ano todo, então vocês podem deixar os frascos conosco na Faculdade Luciano Feijão, se for mais fácil, mas também, caso queiram, né, doar diretamente na Santa Casa, as meninas estão sempre lá, certo? E aí, Romualdo, teve uma aluna aqui, nossa, que perguntou, e aí até casa um pouquinho aqui com a minha pergunta também. Ela disse assim, o que é que acontece caso uma mãe
não aceite a ajuda do trevo de 4 folhas. Como é que fica a criança? Aí a minha pergunta, que é em cima da dela, né? É para você nos dizer, tipo assim, eu sou enfermeira, você apresentou o trevo, que tem 4 enfermeiros, não é isso? Essas enfermeiras são generalistas ou elas são enfermeiras obstetras? Mas é só curiosidade, nem já sei que nem é obrigado. Aí essas 4 enfermeiras que vão para o hospital, são essas mesmas 4 que você citou? E, tipo, eu não sou a enfermeira do trevo, eu sou a enfermeira lá da Chata de Saúde da Família, que era eu, né? Eu de verdade. Como é, diga para os meus alunos, né? Diga aí para os nossos internautas, como é que eu acesso o trevo? E aí pode casar com essa pergunta dela, né? Caso a mãe não aceite, o que é que faz, né? Como é que fica a criança? Mas eu sou enfermeira e o que é que eu faço? Pronto. Para que você solicite o apoio do trevo, qualquer equipamento de saúde ou de proteção social pode solicitar. Então, nós trabalhamos, como eu falei anteriormente, de forma intersetorial. Nós não trabalhamos apenas na área da saúde, a gente trabalha com a proteção social, com a educação, né? Então, com todos os setores, eles são necessários para que eu possa unir forças e conseguir solucionar aquele caso, né? Aí, por exemplo, a enfermeira Daniela Dávila, lá do CSF Coels, está trabalhando lá, tem uma paciente que está com resistência ao pré-natal. Ela não quer vir, ela não quer realizar os exames, ela não quer acompanhamento e tudo mais, enfim. Solicita o apoio do trevo, manda lá um e-mail para a gente, descrevendo todo o caso. O técnico, né, da área do trevo, que cobrir a Coels, vai lá e vai fazer a visita domiciliar e avaliar a situação. Aí, vamos casar com a pergunta da aluna. Pegou e disse que ela não queria o apoio do trevo. Então, eu vou acionar outros setores para que a gente possa realmente ver de que forma que a gente vai solucionar esse caso. Porque se ela for mãe e ela estiver negligente ao cuidado com a criança, isso é um direito da criança. A mãe não pode se negar a cuidar, por exemplo, a dar a vacina da criança, porque isso é um direito da criança, né? Então, são situações que eu vou ter que alertar o conselho tutelar, vou ter que acionar os setores que podem me ajudar. Se aquela mãe, ela continuar resistindo, eu oriento, converso, tento conscientizar ela, mostrar da realidade, baseados em evidências científicas, e se ainda assim ela continuar resistente, eu vou lá e vou ter que acionar outro serviço. Um dos tais é o Conselho Tutelar. Então, vai eu, o trevo e o Conselho Tutelar junto para que a gente possa solucionar aquela criança para que realmente possa ocorrer dentro da sua... que possa ocorrer dentro da sua dignidade. Porque o que eu fico muito preocupado é que, às vezes, tem mães que não têm consciência, né? Estou trazendo um exemplo da vacinação. Eu não vou vacinar meu filho. Para quê? Isso não serve de nada. Enquanto nós temos dados científicos que nos embasam e que mostram que realmente serve e que são resultados a longo prazo, né? Quando a criança já estiver adulta, ela vai sentir os efeitos realmente daquela vacinação. Então, já é dessa forma. O serviço aciona o trevo realiza uma visita domiciliar para ver a necessidade daquele serviço, e aí nós vamos ver traçar um cuidado, uma linha de cuidado para aquele paciente, e vamos ver de que forma a gente vai solucionar o caso. Então, para ser meu enfermeiro, para ser enfermeiro lá do trevo, o que acontece? As últimas seleções que apareceram, elas pediram que o enfermeiro ele fosse enfermeiro obstetra, né, que ele comprovasse. Porque aí a gente tem realmente uma necessidade de profissionais que já estejam habilitados a cuidar daquele público, né? Mas não necessariamente aquele enfermeiro ele precisa ter aquela experiência, né? Aliás, aquela especialidade em obstetrícia, mas que tem em saúde da família, e que, às vezes, também não possa ter a especialidade, mas que saiba cuidar, que tenha habilidade em cuidar daquela área. Porque, como nós somos saúde materno-infantil, a gente precisa ter habilidades em cuidar, precisa gostar de criança, precisa gostar de mães,
precisa de gostar de casos extremos, porque realmente você vai numa... eu já fui enfermeira assistente no Trevo, e hoje eu estou gerente. Mas quando eu já fui fazer minhas visitas, eu já fui em casa de chão batido, onde você realmente, onde eu fazia minha visita em pé, anotando minhas coisinhas aqui em pé, porque não tinha uma cadeira para sentar. E eu também já fui em casas extremamente luxuosas. Ou seja, a gente vai fazer esse acompanhamento e saber que nós vamos adentrar em lares que têm uma vulnerabilidade social grande e também lares que são muito bem de vida, né? Então, você tem que gostar da área, tem que gostar de saúde da família, tem que realmente gostar de gente e gostar de solucionar essas situações bem complicadinhas que a gente tem lá para solucionar. E nós temos vários exemplos que eu não vou citar aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo, e a gente precisa ouvir a Átila mais ainda, que ela vai tirar muitas dúvidas nossas aqui sobre o banco de leite, né? Eu esqueci de responder alguma pergunta, eu acho que não. Tá ótimo. Professora Mônica, você quer falar alguma coisa? Eu transmito aqui minha pergunta. Só complementando aqui, assim, ouvindo o Romualdo, lembrando, né? Ele foi muito feliz na fala dele, quando ele disse que ele vai encontrar qualquer tipo de vulnerabilidade quando ele vai encontrar esses pacientes, né? Vulnerabilidade social, econômica, né? E eu lembro de uma história, Romualdo, acho que não era formada ainda, porque faz muitos anos, mas tinha uma usuária de crack que o bebê foi doado. Ela foi campanha de uma semana do bebê de Sobral, e o bebê dela, em um determinado tempo, foi doado para o orfanato São Francisco, porque ela desestabilizou, ela voltou ao uso de drogas, ela voltou para as ruas, e o bebê estava correndo risco, e o bebê teve que ir para o orfanato. Depois ela conseguiu se recuperar, ela se estabilizou, arrumou um emprego e foi pegar o bebê de volta no orfanato, né? Mas enquanto no período ruim, o bebê realmente foi entregue ao orfanato pelo conselho tutelar, né? Evitar correr risco de morte do bebê dessa mãe, né? E complementando, a gente fica com o coração partido nesses casos, pessoal. Vocês não têm noção do quanto a gente sofre. Não é fácil para a gente desvincular uma criança da sua mãe, né? Mas em situações como essa, onde a própria criança corre risco de vida, a gente precisa tomar algumas medidas, mesmo que drásticas, para poder garantir os direitos da criança, garantir a vida dela, que ela esteja resguardada, né? Mas a gente faz de tudo para que aquela situação ela tenha um desfecho bom, né? um desfecho positivo, que é que a criança esteja nos braços da sua mãe, né? Que com certeza é o melhor local para ela crescer, para ela viver, para ela realmente desenvolver os seus momentos de criança, né? São muitas histórias, né? Diárias, com certeza, né? Na vida aí do Romualdo e da Átila. Eu tenho uma pergunta para a Átila e aí, ao final, mais uma pergunta para o Romualdo aqui dos pontos. A minha dúvida, Átila, é o seguinte, eu entendi, me corrige, que o processo de pasteurização do leite é lá no regional, né? É lá no banco de leite, é isso? E aí, vocês que são de coleta, recebem esse leite, onde é que fica... Aí depois tu me corrige. Onde é que fica armazenado, né? Vocês, as mães ordenham as que doam, né? Como é que vocês mandam esse leite para o regional, diário, e vocês também recebem o leite pasteurizado para ofertar às crianças da Santa Casa, e também onde é que isso é armazenado? Porque eu não entendo muito esse serviço, como eu disse, né? Aí eu fico curiosa. Pronto, vamos tirar as dúvidas. A gente, do posto de coleta, a gente faz a captação do leite materno, né? Por exemplo, a gente tem uma mãezinha uma nutriz, que ela tira o leite para o bebê, mas ela tem uma produção muito grande, então aquele excedente, né, o que o bebê não precisa nas dietas, ela acaba que doa, né? A gente recebe esse tipo de doação, que a gente chama de doação interna, e também tem as doadoras externas, né, que são as domiciliares. A gente capta esses leites de doação, a gente faz um apanhado desse leite, identifica, né? Primeiro a gente faz o cadastro da
doadora, faz os testes rápidos de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Se tudo tiver ok, né, todos os testes negativos, e se aquela nutriz não está tomando nenhum tipo de medicação que não seja compatível com a doação, está tudo ok com ela, não está tomando nenhum tipo de medicação, está apta à doação. A gente costumeiramente envia o leite para o regional na segunda-feira e na quinta-feira, né? Já é regra nossa. Esse leite doado fica armazenado aqui nos nossos freezers, a gente tem 2 freezers. Quando a gente vai enviar para o regional, a gente faz a catalogação desse leite, né? Quantos ml a doadora tal doou, qual o tipo de frasco, né? Se a doação é interna ou externa, né? A gente faz todo esse controle. Envia ao hospital regional. O hospital regional pasteuriza, né? Vai passar por processo de pasteurização do leite e também de seleção, né? Porque às vezes o leite doado vem com pelos, né? Descamação, algum tipo de sujidade, né? Às vezes o leite está muito ácido, porque faz muito tempo, né? Que ele estava conservado. Aí a gente também tem esse controle, né? De ter cuidado de mandar no 8º dia da doação, do dia que ela doou. Aí esse leite vai ser processado, o hospital regional fica com 30% do que foi otimizado do leite e o restante vem de retorno para a gente. Aí a gente estoca o leite humano pasteurizado, que é a sigla que a gente chama é o LHP. Esse leite humano pasteurizado fica para os bebês da UTI neonatal e berçário que necessitam, né, de leite materno e, às vezes, as mães estão impossibilitadas de ofertar esse leite materno. Tá vendo? Eu não sabia. Fiquei muito feliz agora de saber como é aí o processo. Muito bem, se mais alguém tiver alguma pergunta também para a área da Átila, coloca aí antes da gente encerrar. Aí, até agora, a gente tem aqui uma última pergunta, Romualdo. O Djalma e o professor Alex fizeram aqui algumas perguntas, mas que a gente consegue também compilar, né? Na verdade, a pergunta do Djalma é para os dois. Eu estou aqui fazendo para o Romualdo por conta que tem uma das perguntas que se direciona diretamente ao projeto dele. Mas, enfim, eu acho que até o próprio Romualdo até falou já um pouco, pode ser que já tenha respondido, viu, Djalma? Se vocês acham que está faltando mais consciência da importância do leite materno para a criança, né? E o leite materno é o alimento mais nutritivo que existe, será que as mães sabem bem disso, né? E aí, finalizando, Romualdo, o professor Alexandre pergunta como é que se encontram atualmente as ações promovidas pelo projeto Flor do Mandacaru, enquanto uma política pública de saúde, né? Então, seriam essas 3 aí que englobam a sua área e também a área da Átila, né? Mas finalizando com essa aqui, a do Flor do Mandacaru. Tá bom? Essa primeira pergunta sobre a questão da consciência, da importância do leite materno, é muito interessante porque a gente pode até pensar que as mães sabem, que elas conhecem da importância, mas quando você vai para a prática realmente, esse conhecimento da mãe, da família, às vezes não é tão certo assim como a gente pensa, tá? Muitas vezes, por exemplo, aqueles vários. Aí vem aquela premissa. Quando a gente fala muito na teoria, é muito bonitinho, né? Que o aleitamento materno é bonito, tem que acontecer assim, assim, assado, mas quando você vai para a prática, ele não é tão lindo assim, né? De acontecer. Por que eu digo isso, pessoal? Porque a prática do aleitamento materno, para a mulher, principalmente para a mãe de primeira viagem, ele é doloroso, ele chega a sangrar, o bico do peito chega a cortar, né? Então, causam fissuras. Então, tem um processo muito grande, um caminhar lento e doloroso para que isso possa acontecer. Claro, é evidente que não são em todas, né? Em algumas mães isso acontece.
Aí, quando a gente vai ver sobre essa... Aí, muitas mães já desistem do aleitamento materno quando já acontece quando já corta o peito, já não quer mais amamentar. E, às vezes, quando as mães têm um nível de letramento bem abaixo, esse nível de consciência sobre a importância do leite materno, ele cai ainda, né? Quando ela tem uma sogra ou uma mãe que criou seus filhos na base do mingau, na base do leite de vaca, provavelmente elas também vão cair na mesma onda, né? Então, tem muitos determinantes sociais por trás desse processo, dessa consciência da importância do leite materno, né? Eu sei que isso é falado toda consulta de pré-natal, eu sei que os profissionais de enfermagem reforçam isso, fazem momentos de educação em saúde, pensam em estratégias de aprimorar ainda mais, de conscientizar as mães da importância do leite materno. Mas aí, quando tu chega lá na casa, é que isso realmente vai se concretizar. Se a oferta do leite materno vai ocorrer nos 6 meses de forma exclusiva, ou se a mãe escondidamente vai começar a ofertar outras situações. Vocês não têm noção de quanto a gente pega muitas mãezinhas na mentira, sabe? Isso é muito engraçado, porque quando a gente chega lá para as visitas, aí a gente pergunta, tá em aleitamento materno exclusivo? Ela, tá, tô sim. Se você olhar para um cantinho assim, tu vê uma mamadeira. Aí tu já percebe que não está ocorrendo realmente como elas falam. Mas aí, como eu falei, tem todo um determinante por isso. Às vezes as mãezinhas estão cansadas, já estão saturadas, querem dormir um pouquinho. Aí tem uns tabus por trás que o meu leite é fraco, eu não estou conseguindo produzir leite. Então, entendam que tem muitos condicionantes para isso. Mas realmente a gente tem que reforçar ainda mais, trabalhar em cima da educação em saúde, da importância do leite materno e mostrar que é necessário, que é bom, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Por mais que para alguma seja doloroso, mas que a gente precisa estar reforçando isso ainda mais, né? Eu aprendi e continuo aprendendo a cada momento, né? Cada situação é um caso peculiar, né? Eu digo que eu aprendi porque essa jovenzinha que está aqui comigo do meu lado, a Átila, me ensinou muitas coisas também de aleitamento materno quando eu ainda estava estagiando na Santa Casa, em algumas noites lá, me ensinou muito. E eu continuo aprendendo, porque não aprendi, o meu conhecimento ainda não se concretizou. A cada situação, a cada caso, eu aprendo. Então, são diversas situações que nos trazem conhecimentos para que a gente possa aprimorar isso em cada situação, em cada lar, em cada mamada, é um caso, né? A gente precisa realmente estar trabalhando em cima disso. Eu tenho outra pergunta que é do Flor do Mandacaru, não é isso? Isso. Só para saber o Alex perguntou como é que são as ações do Flor. A gente está retomando agora, né, por conta da pandemia, principalmente no ano passado. A gente teve que parar os nossos atendimentos, né? Só falando rapidamente para vocês, o Projeto Flor do Mandacaru é o nosso centro de apoio ao adolescente. Nós atendemos adolescentes de 10 a 19 anos. Nosso assunto principal é saúde sexual e reprodutiva. Então, nós atendemos os jovenzinhos e as jovenzinhas de acordo com a sua necessidade, se é apenas para pegar um preservativo, se é para tomar um anticoncepcional. Então, a gente faz sempre esse acompanhamento, é para uma prevenção, é um tira-dúvidas, até um pré-natal também. Então, a gente vai acompanhando. Então, nossas demandas estão voltando agora, a gente está caindo em cima nas redes sociais, divulgando. Então, se vocês quiserem seguir o projeto também, sigam lá o @ do projeto, é Projeto Flor do Mandacaru, é o nosso Instagram. Nós criamos esse canal justamente porque é uma das formas que os jovens mais nos procuram, né? A gente pensou, porque eles vão lá, vocês não têm noção como é bom a gente ficar respondendo, fica eu como enfermeiro e a psicóloga lá respondendo as dúvidas deles, e é muito interessante como eles buscam a gente ainda, né? Então, nós estamos retomando as nossas ações, as nossas atividades no Projeto Flor do Mandacaru. Os atendimentos psicológicos voltaram, então a gente está tendo essa demanda maior de atendimento psicológico.
divulguem, publiquem, porque a gente está aqui também para receber esses adolescentes que, com certeza, com a pandemia, a gente teve algumas necessidades, principalmente de saúde mental, que se agravaram, tá? Mas a gente está retomando com todas as nossas ações sendo retomadas, tá? Obrigada. Eu vou deixar agora a palavra aí para a professora Mônica, caso ela tenha alguma pergunta, ou a gente encerrar. Eu acho que a gente já está programado até 8h30, são 8h26, né? A gente podia deixar a Átila terminar, falar alguma coisa em relação a quer contribuir essa questão, se ela ainda quiser contribuir, senão a gente pode dar por encerrado, né? Agradecendo aqui, então vou começar com a minha fala, agradecer o Romualdo, a Átila, foi muito bom ouvir vocês, né? É sempre bom a gente compartilhar coisas boas, e aí nossos alunos serem os multiplicadores do que eles ouviram agora, né? E agradecer a professora Dani pelo convite, muito obrigada, Daniela. Eu aprendi muito também com a Átila. Tem as coisinhas que eu fiquei curiosa, não sabia. Estou doida para fazer a visita, para perguntar um monte de coisa. Então, muito obrigada a todos, né, presentes, aos convidados e aos nossos alunos que estão online com a gente. Obrigada, gente. Queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez e dizer que as portas estão abertas e você, estudante de enfermagem, que conhece alguma nutriz que tenha o interesse de doar leite materno, entre em contato com a gente. Vou deixar aqui o número do telefone, certo? 31 12 0501. A gente entra em contato com ela, marca uma visita, e aí ela vai estar doando mais do que leite materno, né? Vai estar doando amor, solidariedade, carinho, e principalmente ajudando aquelas pessoas que não têm condição de produzir leite materno ou impossibilitadas de estar ofertando esse alimento que é tão rico, tão precioso, né? Que muitas mães às vezes não têm condição, né, de ofertar. E assim, deixar meu agradecimento a todos. Um prazer encontrar com esse rapaz, Carlos Romualdo, né, os caminhos que a vida traz, né. Um dia desse estava ele na graduação, hoje, pela sua competência, dedicação, né, hoje já está aí na gerência do Trevo, né, e assim, fico grata também por ter acrescentado, né, algum conhecimento para você, Carlos Romualdo. E quero agradecer a todos, a professora Mônica, a professora Daniela, a professora Denise, e dizer que as portas estão abertas e serão bem-vindos no nosso serviço. Obrigada. A Faculdade Luciano Feijão, em nome da nossa coordenadora, professora Denise, também agradece a participação de todos, alunos ou não, palestrantes e professores, e deixamos o convite, né, para outras oportunidades, né, vocês estarem aqui conosco novamente, tá bom? Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.